E vamos continuar aqui o nosso gameplay do Coding Fantasy, o joguinho de CSS Flexbox da alegria. Olha lá, ó. Agora na fase 6, né, são 24 níveis aqui, a fase 6 é o seguinte, olha só. Como eu estava falando no outro vídeo, a gente tem aqui um plano cartesiano. Se o meu elemento, o meu display flex, ele não muda o eixo principal, ou seja, o meu flex direction ele não é mudado, não é alterado, ele por padrão, o eixo principal é o eixo X, ou seja, na horizontal. Se eu quero movimentar os meus bonecos aqui na vertical, que é o caso, eu vou trabalhar com o eixo contrário, que é o meu eixo Y. Então, ó, eu tenho o Xablau, o Merlin e o Duende. É isso, né? Esses são os nomes dos nossos personagens aqui. O que eles têm que fazer? Eles têm que matar o mosquito da dengue. É isso que tem que acontecer. Para isso, olha só. Eu tenho uma nova propriedade do meu Flexbox, que é o Align Items. Olha que beleza. A gente tinha trabalhado, né, nas fases anteriores com o Justify Content. E agora eu tenho o outro eixo. Então, lembrando aqui para a gente entender a pega, né? Aqui eu tenho um eixo, aqui eu tenho outro eixo do meu plano cartesiano. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Se o meu eixo X é o meu eixo principal, o meu eixo secundário é a vertical. Então é sempre o contrário, né? Então, se o meu eixo principal é o X e eu trabalhei com o Justify Content para alinhar os elementos na horizontal, para alinhar os elementos na vertical, que é o contrário, o eixo contrário, eu vou utilizar o Align Items, que é essa propriedadezinha aqui. No nosso caso, eu vou ter que fazer isso porque eu vou movimentar os bonecos aqui para o meio verticalmente, né? Ou seja, eu vou trabalhar com o Align Items, que é o eixo Y. Vamos lá, ó. Então aqui eu tenho o Center, que é o meu Align Item Center, que é o que a gente vai precisar usar aqui, né? Para colocar no meio horizontalmente. Eu tenho o Flex Start, que é onde eles estão aqui, né? Que é o começo da brincadeira. Então sempre o começo aqui no caso é de cima para baixo, né? Então ele tá lá no teto. Esse é o meu Flex Start. Se eu quero jogar eles lá para baixo, né? Ou seja, zerar o meu Y. Se eu tivesse um eixo aqui, ó, o eixo Y era pro final. É o Flex End, né? Ele traria aqui pro final. Se eu quero o Baseline, ele já vai fazer aqui um alinhamento muito esquisito. O Stretch, ele vai esticar o elemento para ele, né, aqui caber na bagaça inteira. Então eu tenho vários elementos aqui. Esse baseline, ele é esquisito demais. Eu não sei nem explicar direito esse troço. Vamos lá, ó. Se eu quero colocar esses elementos aqui no meio, o que eu vou fazer? Align Itens, né, o Align Items, e eu vou passar Center aqui também. Então, ó, centralizei eles verticalmente, não preciso mexer em nada aqui na horizontal. Check Answer, tá lá, alegria total. Nós aniquilamos o mosquito da dengue, nesse caso. Próxima, agora eu tenho que matar a cobra do mal. A cobra do mal, ela tá aqui embaixo, então eu tenho que pegar os meus bonequinhos aqui, os meus personagens, e jogar eles lá para baixo. No caso aqui, então eu vou utilizar o Align Items também, Align Itens, e eu vou jogar eles pro final, ou seja, eu vou usar o Flex End, né? Aí joguei eles lá para baixo. Eles conseguem chegar no final, de cima para baixo, e matar a cobra do mal. Tá lá, ó, aí passando lindamente a fase número 7. Nossa! Agora a gente tem que pegar a aranha, a viúva negra, né? Vamos lá, ó. As viúvas negras aqui, um aracnídeo, que no caso aqui não é um aracnídeo porque é um bicho de 6 patas, né? Então, não é uma aranha. Vambora, ó. Nesse caso, eu tenho que colocar no meio do meio, né? Eu tenho que colocar no meio, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então aqui eu vou precisar usar os dois elementos, né? A centralização tanto do eixo na horizontal quanto na vertical. Na horizontal, vamos fazer o Justify Content Center. Aí eu coloquei os bonecos aqui no centro, na horizontal.
E agora eu vou colocar eles na vertical, Align Items Center também. Olha aí, ó, que delícia. Então o legal é isso, vai fazendo uma linha de cada vez que você vai entendendo um pouquinho melhor. Então eu centralizei tanto na horizontal, com o Justify Content, quanto na vertical, com o Align Items Center também. Olha lá, Check Answer. Matamos a Viúva Negra. Próxima fase aqui, o nível 9. Eu vou ter que fazer também o uso das duas propriedades, né? Porque eu vou precisar, de alguma forma, mexer tanto na horizontal quanto na vertical. E agora a gente tem que pegar como é que ele chama? Dobit? Não sei. Do Dobit. Porque ele é meu, eu dou o nome que eu quiser. Do Harry Potter. Olha lá, só que ele tem um porrete na mão, a cara de mal. Vamos lá, o que eu tenho que entender? Nesse caso, eu vou precisar espaçar esses elementos de forma a colocar um espaço entre eles. Só que o elemento aqui da esquerda, né, o Xablau, ele tem que ficar na parede da esquerda. O Duende, ele vai ter que ficar na direita e o Merlin vai ficar no meio. Então, ó, eu vou colocar aqui o meu Justify Content, né? Ou seja, o alinhamento horizontal igual a Space Between. Olha aí, que delícia. Space Between, eu jogo os elementos que estão na extremidade na parede, e como eu tenho 3, o terceiro fica no meio. Esse é o comportamento do Space Between, né? O espaço entre os elementos. Agora eu tenho que colocar eles lá no fim da minha linha com o meu Align Items. Então, Align Items, Align Items igual a Flex End no final. E aí eu chego no meu Dobit e passo a lambida no pescoço dele. Aí, ó. Resolvi o problema. Matei o bicho. Agora estamos num outro terreno, um terreno arenoso. E isso é um problema, né? Porque agora a gente tem a Viúva Negra, o Dobit e o Calango. A gente tem que matar esses 3. E aí o importante é a gente saber quem que vai matar quem, né? No caso aqui, o Xablau vai matar o Calango, o Merlin vai matar o Dobit e o Duende vai matar a Viúva Negra. Tá bom. O que ele traz aqui pra gente, ó? Dentro do Flex Direction, eu tenho o elemento Row, que é a minha linha, que é o meu eixo principal. O legal de dizer é o seguinte, quando você declara essa propriedade Display Flex, automaticamente o Flex Direction é igual a Row. Por isso que os bonecos eles já vêm aqui um do lado do outro. Porque eu tenho aqui o Display Flex, eles vão ser colocados um ao lado do outro. Porque o meu eixo principal é o eixo X. Mas eu posso trocar o eixo principal para que ele seja o Y. E dessa forma, os elementos eles vão ficar um em cima do outro. Que é o que a gente vai precisar fazer aqui. Então, ó, quando eu coloco o Flex Direction igual a Row, eu estou definindo que o eixo principal é o eixo horizontal, né? Em linha. Row aqui é de linha. Eu posso também utilizar isso aqui que é bem legal, que é o Row Reverse. Esse Row Reverse ele vai ser em linha, só que ele vai ser o contrário. Ou seja, se eu estou aqui com os elementos na esquerda, eles vão ser colocados na direita e vão ser invertidos. Então, ó, onde era 1 e 2, vai virar 2 e 1. Ele vai fazer uma virada. Se eu quero colocar o eixo principal sendo na vertical, eu vou chamar ele de column. Então, Flex Direction Column, né? Lembra de coluna aí do Excel, sei lá, que vai ser um em cima do outro. Row, linha, column, coluna, um em cima do outro. E eu também consigo colocar a coluna invertida, fazendo aí o contrário, né? Então, se está em cima, vai para baixo e a gente inverte a ordem que os elementos eles são disponíveis, né? Que eles são apresentados aí para nós. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar os meus elementos em linha, né? Um em cima do outro, em coluna, né? Então, aqui o meu Flex Direction, vai ser igual a column. Olha lá, ó. Coloquei em coluna, antes estava na horizontal, agora o meu eixo é igual a Y. Sempre lembrando que é o seguinte, quando eu mexo no meu Flex Direction para ele ser igual a column,
eu estou definindo que o meu eixo principal agora é o meu eixo Y. Tá aqui, ó. Meu eixo principal agora é o Y. Portanto, se eu for utilizar o alinhamento na horizontal agora, eu tenho que pensar que agora é o contrário, né? Então, você tem que lembrar que esse negócio aqui vai dar uma bugadinha na sua cabeça. Então, vambora. Vamos ver aqui se tá certo. Show de bola. Nível 10. A gente passou também bonitamente. Próximo. Olha só. Agora eu tenho 3 bichos. O mosquito da dengue, a cobra do mal e o chupa-cabra. Olha lá, ó. Quem que tem que matar quem? O Xablau tem que matar o chupa-cabra. Ou seja, eu tenho que fazer de tal forma que o Xablau ele seja colocado no final. O Merlin vai matar a cobra do mal e o... Eu esqueci o nome dele, cara. O Duende, né? Vai matar o mosquito da dengue, ele já tá certo. Não tá vendo que o que eu quero fazer agora é inverter? Então eu vou fazer o Flex Direction igual a Row Reverse. Olha lá, ó. Eu vou inverter. Então o meu Xablau tava aqui, ele foi pra cá. Merlin tava aqui, foi pra cá. E o Duende tava no lugar certo já. Show de bola. Row Reverse. Inverti aqui a linha. Matei todo mundo. Resolvido. Mais um bicho aqui apareceu. A gente tem o Calango, o Dobit e o T-Rex filhote. Quem que tem que matar quem? O Xablau tem que matar o T-Rex filhote. O Merlin, o Dobit e o Duende, o Calango. Então, ó, o que a gente tem que fazer primeiro? Eu vou colocar o meu Flex Direction igual a Column, né? Se eu faço isso, eles já vão ficar um em cima do outro. Então, eu mudei aqui meu eixo principal para Y. Show de bola. E aí, o outro que eu vou utilizar é o Justify Content. Lembra que quando a gente estava fazendo o Justify Content, a gente estava utilizando ele na horizontal, Justify Content. Só que agora, como eu mexi no meu eixo principal, e o meu eixo principal passou a ser o Y, o meu Justify Content vai ser o alinhamento do eixo principal, ou seja, na vertical. Então, se eu colocar Center aqui, ó, ele colocou no centro, tá vendo? Horizontalmente. Por quê? Porque o Justify Content ele vai ser com base no eixo principal que você definiu no Flex Direction. Logo, o Align Items vai ser na horizontal. Então ele inverte, tá vendo? Se você não coloca nada no Flex Direction, ou se você coloca ele igual a Row, o Justify Content vai ser na horizontal e o Align Items na vertical. Se você coloca o Flex Direction igual a Column, as coisas se invertem, né? O Justify Content passa a ser na vertical e o Align Items na horizontal. Então é importante a gente nunca esquecer disso, porque senão dá uma embaralhada. Aqui no caso eu quero jogar para baixo, né? Então se eu quero jogar para baixo, eu vou usar o Flex End. Olha lá, ó, joguei para baixo, show de bola. Cada um aniquilou o seu bicho correspondente. Nossa senhora! Agora temos a última fase aqui dessa parte, que é, eu tenho o T-Rex Baby, o Chupacabra, e esse daqui vai ser o quê? O Carrancudo. Olha lá, ó. Olha o que eu tenho que fazer. O Carrancudo, quem vai matar vai ser o Xablau. Então eu já vi aqui que eu vou ter que inverter a ordem das brincadeiras, né? Vamos lá, vamos por parte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um Flex Direction, né? O meu Flex Direction igual a Row Reverse. Por quê? Porque o Xablau vai matar o Carrancudo, o Merlin vai matar o Chupacabra e o Duende vai matar o T-Rex Baby. Então eu já coloquei aqui na ordem certinha. Tá bom. Então meu Flex Direction Row Reverse. Agora eu tenho que colocar no meio do meio. O que é o meio do meio? Eu tenho que colocar no meio tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então aqui, como eu estou trabalhando com Row, o meu Justify Content vai ser Center. Tanto faz, na verdade, né? Vai ser Center aqui. Então eu coloquei no meio horizontalmente. E o meu Align Itens vai ser na vertical também. Align Items aqui é com M, né?
Tá aí, ó. Coloquei no meio, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E aí, com alegria total, passamos de fase. Olha só, conseguimos resolver essas outras fasezinhas aqui. Espero que você tenha gostado, valeu e até o próximo vídeo, porque a gente vai até o final, até esse gameplay acabar, hein? Tô te esperando.